Diretoria, o Botafogo quer o Luiz Guilherme, ex-Palmeiras, atual jogador do West Ham da Inglaterra. E aí eu fui dar uma olhada, porque eu falei, pô, mas que estranho, o Botafogo oferecendo 130 milhões num jogador que já foi vendido por 30 milhões de euros. Eu lembro muito pouco dele. Pô, são 50, 60 milhões de euros aí movimentado num jogador de 19 anos. Eu falei, peraí, cara, será que eu... Por que eu não lembro tanto desse cara? Eu lembro dele ter entrado num jogo ou outro do Palmeiras, tá? Mas não tenho essa memória toda das características dele para falar do cara e tal. Eu fui fazer uma breve pesquisa. Cara, assim como o Vitor Roque já demonstra alguma coisa errada, entre aspas, no mecanismo do futebol. Por quê? Porque é um grande jogador. Eu acho que no Atlético Paranaense deu para ver que ele tem todas as qualidades para virar um grande jogador. Mas 5 clubes na carreira aos 20 anos de idade, movimentando sei lá quantos milhões de euros em transação. Estranho, né? Uma coisa que não faz muito sentido. Aí você pega o Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme jogou no Palmeiras, nunca jogou como titular do Palmeiras, sempre foi um jogador que entrou no segundo tempo. Ele marcou um gol no Palmeiras. Um gol. E aí, com 17 anos, 17 para 18 anos, ele foi pro West Ham. Também não conseguiu jogar lá, não marcou nenhum gol lá também. E agora ele recebe uma nova oferta. Ou seja, aos 19 anos, esse garoto vai ter jogado em 3 clubes, se ele acertar com o Botafogo. 3 clubes grandes, não, West Ham nem tanto, mas clubes ricos, né, poderosos. E vai ter movimentado 60 milhões de euros em transação com um gol. E assim, claro que esses 3 clubes enxergam nesse garoto alguma coisa que a gente não pode enxergar porque a gente não viu. Porque 3 clubes não investem num garoto se ele não tiver um talento gigantesco. Então, claro que esse garoto tem um talento gigantesco. Mas a gente não ter visto isso, já ter movimentado 60 milhões de euros no mercado, o garoto de 19 anos, é uma coisa muito louca, cara, porque ao mesmo tempo que o futebol vai para uma direção totalmente coletiva, física, forte, e mais limitada tecnicamente, é o mesmo futebol que paga absurdos por jogadores que têm alguma diferença técnica. E aí eu fico me perguntando, mas será que os clubes brasileiros estão fazendo a coisa certa, então, em abrir mão de subir os jogadores tecnicamente brilhantes para subir os jogadores fortes, para serem competitivos, sendo que o grande dinheiro do futebol brasileiro está na venda de jogador? Nós somos o clube que vendemos 3 vezes mais do que o segundo colocado anualmente de jogador para o mundo. Você sabe dessa informação? O Brasil vende 3 vezes mais do que o segundo país que mais exporta jogador no mundo. Tem gente que ainda discute se o Brasil é ou não o grande país do futebol. É evidente que é, todos os números indicam isso. Nós somos os protagonistas, né, em todo mundo que é o futebol brasileiro e tal. Claro que a gente fica com menos uma questão financeira. Mas quando a gente vê esse cenário, a gente fala, pô, peraí, mas não era melhor então na minha base eu ter um time um pouco mais em cima de apostas e colocar 5, 6 garotos extremamente talentosos do ficar subindo jogador grandão, mediano, para vender para Europa por 5, 8 milhões de euros e eu acertar um de 40, de 50? Porque, cara, é um dinheiro absurdo e não tem número para isso, né?